Se você sonha em sair do aluguel e comprar o seu primeiro imóvel, principalmente usando Minha Casa Minha Vida, fica até o final desse vídeo, porque a gente vai mostrar com os números reais os custos invisíveis que fizeram a gente adiar a compra do nosso primeiro imóvel. E também o que você precisa saber e o dinheiro que você precisa ter guardado antes de assinar qualquer contrato. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou o Matias. Eu sou a Emily. E aqui a gente compartilha tudo o que está rolando na nossa vida financeira de verdade. Os acertos e também os perrengues. E hoje é um assunto que mexe com muita gente, comprar o primeiro imóvel. Mais especificamente, os custos que aparecem na compra do seu primeiro imóvel. Há algumas semanas a gente passou por isso na prática e anotou tudo para contar para vocês. Então a gente vai abrir aqui todos os números para você não ser pego de surpresa, como a gente quase foi. Então vem com a gente que esse vídeo vai te ajudar a evitar ter muita dor de cabeça. Para vocês entenderem a nossa situação atual. Então, a gente mora de aluguel tem mais ou menos 3 anos e atualmente a gente tá pagando uns R$ 2.000 por mês de aluguel. Para um segundo e faz a conta com a gente. Se a gente paga R$ 2.000 por mês, em um ano já se foram R$ 24.000. Em 3 anos, R$ 72.000. E por aí vai, porque todo ano tem reajuste do aluguel, ele tende a ficar mais caro. E tudo isso é um dinheiro que você tá pagando pro bem de outra pessoa. Um dinheiro que não tem volta. E olha, a gente não tá falando isso para dizer que o aluguel é um vilão, porque teve uma época que alugar foi a decisão certa pra gente. Mas chegou um momento em que a gente se organizou, estabilizou a vida financeira e começou a pensar: opa! Será que está na hora da gente parar de pagar aluguel e começar a pagar por um bem que vai ser nosso lá na frente? Foi nessa hora que a gente decidiu começar a pensar nessa possibilidade. E aí foi que a gente começou a estudar. A primeira coisa que a gente descobriu que poderia ser usado no nosso caso foi o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo que ajuda famílias a adquirirem seu primeiro imóvel. A ideia é facilitar para quem nunca teve uma casa própria. O Minha Casa Minha Vida funciona por faixas de acordo com renda familiar. Hoje são 4 faixas e a lógica é: quanto menor a renda familiar, maiores são os benefícios. As famílias que ganham menos, elas têm mais subsídios do governo. Por exemplo, aqui na faixa 1 e 2, as famílias que têm uma renda em torno de R$ 3.000 até R$ 5.000, elas conseguem um subsídio do governo de desconto de até R$ 55.000. Mas o mais interessante é que nessas duas faixas, a taxa de juros do financiamento fica bem baixinha, em torno de 4 a 6,5%. E aí a gente pode ver na tabela que conforme as rendas vão subindo, os benefícios vão diminuindo. Mas mesmo na faixa 3 e na faixa 4, onde a renda da família é um pouco maior, ainda vale muito a pena. Isso porque os juros ainda são menores do que o de um financiamento comum. Mas nessas duas faixas não se aplica o subsídio. E é importante deixar claro que essas regras mudam de tempo em tempo. Então, por isso que a gente vai deixar aqui embaixo o local que você pode consultar essas regras da maneira mais atualizada. O que você precisa entender do Minha Casa Minha Vida é basicamente o conceito, que é um programa do governo que te dá uma força, que te dá uma ajuda para você adquirir seu imóvel. E quanto menor a sua renda, maior são os auxílios. Então, no nosso caso, como eu e a Emily ainda não somos casados, a gente entendeu que a gente se encaixava no programa. Mas para fazer de uma maneira mais inteligente, a gente optou por fazer somente no nome da Emily. Ela se encaixa na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Foi aí então que a gente decidiu sair na busca de empreendimentos aqui na região. Ah, e um ponto de atenção, a renda que eles usam para analisar se você está dentro ou não da faixa e em qual faixa você está no Minha Casa Minha Vida é a renda bruta. Então a gente procurou bastante, visitou empreendimentos, falou com corretores e fizemos várias simulações. Até que a gente encontrou um prédio ali que estava quase pronto e há poucos meses de ser entregue. A gente gostou bastante, foi lá no decorado, fez uma simulação com a corretora, uma simulação real, para ver se realmente cabia no nosso bolso. Só antes da gente explicar os valores, a simulação ela se aproxima do valor real, mas o valor real que a Caixa, no nosso caso, libera é só depois de enviar todos os documentos e ter toda a análise do crédito. Ah, tem uma coisa interessante que eles analisam também é se você tem financiamento de carro no seu nome. Por exemplo, o valor do financiamento que você vai pagar lá todo mês só pode chegar a 30% do total do seu salário. Por exemplo, se a Emily ganha R$ 8.000, a parcela em si não pode ser maior que 30% desse valor. E no caso, se você tem outro financiamento de carro ou outra dívida por muito tempo, esse valor compromete a sua renda, então isso também é considerado. E aqui, os números eram mais ou menos assim. O imóvel que a gente gostou custava R$ 357.000. E no caso do financiamento, ele poderia ser de 80% do valor do imóvel. Tem uma pequena diferença
diferença no caso da Price e da SAC, esse valor que a Caixa ali, no nosso caso, financia, ele pode ser alterado. E aí, um ponto de atenção é que esses 80% é do valor que a Caixa avaliou o imóvel. No nosso caso, o valor que ela avaliou quando foi iniciar a construção, esse valor que potencialmente esse imóvel teria, foi de 350 mil. Então, tem uma diferença entre o valor que a construtora estava cobrando e o valor que a Caixa avaliou. Por isso que a gente tem que fazer os 80% do valor avaliado pela Caixa. Então, o banco emprestava a maior parte, 280 mil. Restava uma entrada de 77 mil para a gente pagar. Dessa entrada, a construtora parcelava 40 mil reais em 30 vezes, o que eles chamam de entrada facilitada. Na prática, a gente precisava então de 37 mil no ato ali da compra e parcelava em 30 vezes o restante. Parece ótimo, né? E é bom sim, mas presta atenção no que vem agora, pois é exatamente aqui que moram os custos que ninguém te fala e que te enrolam lá na frente. Então, além da entrada, existe a documentação. Então, é o ITBI, cartório, e pode ter procuração para corretora e alguns outros documentos. Aqui na nossa região, em São Paulo, esse valor vai de 3 a 5% do valor do imóvel. Então, só ali você já tem uns 15 mil reais que precisam ser considerados. Isso além dos 77 mil da entrada. E fora esses, existem outros custos que aparecem na hora da venda. E a gente vai listar eles aqui para vocês. O primeiro é o seguro de evolução de obra. Esse aqui pega muita gente desprevenida. Quando começa a construção do prédio, do empreendimento, começa a ser pago esse seguro. Ele inicia baixinho, basicamente 3% do valor da sua parcela de financiamento que você vai pagar lá quando pegar a chave. Porém, no final, quando sua obra estiver mais próxima de ficar pronta ali, ele chega a 100% do valor do financiamento. Ou seja, se lá na frente, quando você recebesse a sua chave, você fosse pagar uma parcelinha de 2.500 ali de financiamento, um pouco antes de receber essa chave, você vai estar pagando 2.500 de seguro de revolução de obra. No nosso caso, como a obra estava quase sendo concluída ali, o valor do seguro era por volta de R$ 2.000 por mês, todo mês, enquanto a obra não termina. E é importante dizer que esse seguro, ele garante que sua obra vai ser entregue, ele é um seguro de vida e também vários outros detalhes, né? O segundo custo que parece legal lá no começo, mas que depois pode virar uma bola de neve, é o parcelamento da entrada. Lembra dos 40 mil reais que a construtora parcelaria em 30 vezes pra gente e que parecia uma maravilha porque a gente só teria que dar 37 mil no ato? Isso vira mais uma conta todo mês. Outra parcela que tá caindo lá como um boleto junto com a evolução de obra que o Matias comentou. E além disso, é importante ficar atento porque dependendo da construtora, essa parcela tem correção do INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção Civil, porque todo mês sobe material, sobe mão de obra, então é um ponto para ficar atento. O terceiro custo, e esse é o que mais dói, enquanto a obra não fica pronta e você não recebe a chave, você continua morando aonde? No seu aluguel. Então, no final das contas, você está pagando o aluguel, o seguro de revolução de obra, a parcela da entrada e ainda não está morando no novo apartamento. Então, quando a gente juntou tudo isso, já estava ali em aproximadamente 6 mil reais por mês. Isso, para uma família que estava acostumada a pagar 2 mil reais de aluguel, é um susto e tanto, se não planejado e calculado. E mesmo assim, é por alguns meses, mas pesa. E é justamente nesse período que as pessoas precisam ficar atentas para não entrar num financiamento e acabar se sufocando. Então, vocês precisam saber desses custos invisíveis que existem antes de assinar qualquer contrato de compra de imóvel. Ah, e tem uma última coisa que a gente pensou quando a gente estava quase para fechar o contrato. Quando você recebe as chaves, o apartamento vem semi-pronto. Sabor pronto. Muitas vezes vem sem piso, sem acabamento, então não é simplesmente só entrar e morar. Você vai precisar fazer uma reforma ali antes de se mudar. Colocar piso, deixar tudo em ordem. Reforma custa dinheiro e principalmente leva tempo. E agora junta tudo isso. Você parou de pagar o seguro de evolução de obra, só que entrou a parcela do financiamento. E além disso, você ainda tá pagando o aluguel e ainda tá pagando o parcelamento da entrada. E agora tem um custo extra, que é o custo da reforma. E uma reforma que você sabe mais ou menos quanto tempo vai durar, mas que pode se prolongar. Então você recebeu a chave do imóvel, mas não pode morar, tem que continuar pagando o aluguel. Tudo isso tem que ser muito bem planejado para você não se enrolar e ter que pagar uma parcela que era de um financiamento de 2.500 que você achou que ia pagar, mas no final tem que pagar 7 mil por mês. Então a dica é, além da entrada, da documentação, você precisa ter uma graninha, tenha um dinheiro guardado, sobrando para a reforma. Porque se você não tiver sem, como o Matias falou, vai tudo se tornar um período de sufoco. Então é importante a gente falar para vocês com sinceridade. Os corretores mostram para você um decorado bonito, iluminado, todo planejado, cheiroso, e não é à toa. Aquilo ali é feito para você sonhar, para você se imaginar, se ver morando ali, se emocionar e fechar a compra. E não tem nada de errado em sonhar, tá certo? A gente também sonhou, mas você não pode deixar a emoção decidir sozinho.
tem que sentar, fazer a conta fria e ver se realmente cabe no seu bolso. E isso com todos esses custos que a gente contou para vocês. E olha que coincidência. Enquanto a gente estava lá procurando um imóvel, apareceu uma oportunidade de um imóvel que teve uma desistência. Então a gente imagina, e pode ser ou pode não ser, o caso de uma pessoa que fechou e aí não deu conta de pagar porque não pensou em todos esses custos. As pessoas compram animadas, no impulso, empolgadas, e isso acontece com todo mundo que vai lá olhar o imóvel, como o Matias falou, você fica emocionado com aquilo, mas tem que pensar muito bem no que realmente cabe no seu bolso. Depois de tudo isso, você deve estar pensando, então vale a pena? Se você consegue sair do aluguel em uma parcela que é muito próxima do que você paga hoje, faz muito sentido. Porque em vez de jogar dinheiro fora todo mês, você está pagando uma coisa que vai ser sua. Mas para isso, você tem que se programar muito bem. Tem que ter uma boa reserva para fazer uma compra com tranquilidade. Para a entrada, para a documentação, para o seguro de obra, para o período que as contas se acumulam e para a reforma. Então, pessoal, esse foi o nosso relato da nossa experiência para comprar o nosso primeiro imóvel. Ainda não deu certo, mas a gente vai continuar tentando e vai continuar trazendo aqui as novidades para vocês no canal. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa um like, comenta se você está pensando em comprar o seu primeiro imóvel, se você sabia que o Minha Caixa Minha Vida teve as faixas aumentadas e se você se enquadra. E se você tem alguma dúvida que a gente também saiba responder. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.